Oi. Bom dia. Bom É o dia. mais velho, né? Vou receber o primeiro e o mais velho. É um jeito carinhoso de falar isso. Bom dia, Mauro. Bom dia, Bom dia. Rebeca. É um Bom prazer estar dia, aqui de Zé. novo. Oi, Bem-vindo. Cristina, que bom que você está aqui. Maravilha, bom dia e a vocês também, alegria estar aqui de novo. Bom dia, Cristina. Queremos Bem-vinda. muito ouvir vocês dois sobre essa questão aí da transição religiosa, ou esse fenômeno aí, né, desses templos que ocupam o país. Mauro, eu te mandei uma apresentação para a gente ver alguns dados. Mandei para a Cristina também. Então, o IBGE divulgou na semana passada esse dado que foi, para mim, foi uma surpresa, né? Assim, eu não esperava um número tão grande de estabelecimentos religiosos, né? Porque essa pesquisa do IBGE, esse que a gente chama de CNEF, é um cadastro de endereços que ela é fundamental para todas as pesquisas do IBGE e outras pesquisas de iniciativa privada, de eleições, de pesquisas acadêmicas, etc. Por quê? Porque o IBGE ele atualizou, né, esse cadastro e, dessa vez, ele georreferenciou. Então, você sabe aonde está cada estabelecimento do Brasil, cada edificação, né? Se é domicílio particular, se é domicílio coletivo, se é estabelecimento agropecuário, escola, saúde, né? Tem lojas, outras finalidades, edificações em construção, tá? E estabelecimentos religiosos. Então, a gente pode colocar isso no mapa e ver aonde está cada coisa. Então, assim, a gente vê uma região, se ela tem escola, se ela não tem escola, se tem posto de saúde, se não tem, o que tem naquela região. Então, é um cadastro super importante. Agora, ele tem as limitações que, por exemplo, no templo religioso, ele não diz qual templo que é, se é católico, se é evangélico, se é pentecostal, se é espírita, se é de matriz afrodescendente. Então, ele é muito importante. Agora, ele tem que ser combinado com outras informações que o IBGE ainda vai divulgar, que é as informações sobre as filiações religiosas. Tá? Então, para a gente analisar a transição religiosa no Brasil, o quadro religioso no Brasil, a gente tem essas duas informações. Tem essa informação de templos, tá? E tem a informação de filiações religiosas. As filiações não saíram ainda, né? Saiu dos templos. E realmente foi chocante, porque é o seguinte, as pesquisas anteriores, que eu vou mostrar duas pesquisas aí mais na frente, elas falavam em torno de 120, 125 mil templos religiosos, né? E essa pesquisa do IBGE fala em 580 mil, né? Então, assim, é muito impressionante. Por que tem essa diferença? Por duas coisas. Primeiro, que estabelecimento religioso não quer dizer necessariamente templo. Por exemplo, vamos supor que uma igreja tenha uma ONG para distribuir cesta básica, né? Então, é um estabelecimento religioso, mas não é templo, tá? E a outra coisa é que pega os templos informais. Então, se um pastor abre um templo na garagem da casa dele, né, ou num puxadinho da casa dele, para começar a atividade, aquilo ali é um templo informal, que não tem CNPJ. Tá? Então, essa pesquisa do IBGE, ela pega tudo. Ela pega templo com CNPJ, sem CNPJ, e outros estabelecimentos religiosos. Por isso que esse número ficou tão grande assim. Agora, de todo jeito, assusta. Eu não sei o que a Cristina acha disso. Você ter 2 vezes mais templos religiosos do que escolas e hospitais e centros de saúde é uma coisa impressionante, né? Isso não é comum. Eu estou fazendo um levantamento ainda em relação a outros países do mundo, como é que isso se comporta, mas existe uma relação mais ou menos seguinte: os países mais desenvolvidos, eles têm menor proporção de templos e de estabelecimentos religiosos, né? Espalhando tanto tempo assim é mais comum em países subdesenvolvidos. Eu não tenho número aqui para mostrar, mas a gente pode discutir mais na frente sobre isso.
Fala, Cristina. Então, maravilha. Agora, eu fiquei também muito impressionada, Eustáquio, com o susto que eu acho que se tomou no Brasil em relação a essa presença de templos, e principalmente no sentido de uma ameaça, né? Que o Brasil estava sob uma ameaça de presença, principalmente evangélica, né? Porque boa parte da mídia estava apresentando esse crescimento de templos e falando principalmente do crescimento evangélico. Então, acho que esse clima de ameaça em torno dos números é que eu acho muito importante da gente ir desfazendo aqui com uma conversa interessante com as pessoas, né? Em primeiro lugar, acho muito importante também, a gente vinha conversando, né, Eustáquio, de a gente poder fazer um comparativo com outros países. Quando a gente vai pegar os países mais desenvolvidos, é delicado, porque já é uma presença religiosa menor em termos de como a religião tem uma presença na vida social, do número que vai crescendo nesses países também. No Brasil também cresce, né? Dos sem religião, mas lá muito significativo, em vários países mais de 30% de sem religião. No Brasil, inclusive, né, com os números mais recentes do Datafolha, se pelo IBGE, os últimos números de 2010, a gente tem aí em torno de 8%, né, de sem religião no Brasil, o Datafolha aponta em 2022 o número de 14%, né, sendo entre os jovens 25% dos sem religião. Agora, interessante também pensar que nesses números que saem no Brasil, as 10 cidades com maior presença de templos religiosos, das 10, 8 estão no Rio de Janeiro. E mesmo quando a gente olha, aí são as cidades que têm uma ocorrência significativa assim, de uma precariedade social e de violência, alto índice de violência, morte, seja por arma de fogo, por arma branca. Então, a gente fazia a correlação de número de templos no Brasil e em países, digamos assim, de uma economia, de uma sociedade próspera, em termos democráticos, da organização social, ela falseia também, acho que ela aumenta o alarme, porque está deixando de considerar o certo crescimento também que acontece no Brasil e em outros países de economia menos desenvolvida e de alta violência. Então, não é correlacionar necessariamente violência e pobreza e religião, mas quando a gente vai olhar os números, tem essa incidência. Então, o que a gente tem também para refletir sobre isso? A presença dessas organizações nas localidades, elas são importantes redes de apoio que são na dimensão espiritual, mas elas são também redes de apoio em termos emocionais. A gente deve lembrar que vários desses pastores e pastores vão se formando, né? Seja aí formalmente em universidades, nos cursos de psicologia, mas também fazendo vários cursos de psicanálise gospel, inclusive, né? Uma aluna, Milene Freitas, estava acompanhando esse crescimento dessa formação em psicanálise gospel para o atendimento dessa população vulnerabilizada. A gente vê crescendo o número também no Brasil, sobretudo entre os mais pobres, essa questão do adoecimento emocional e a questão racial também, e da violência nessas localidades. As igrejas fazem esse acolhimento, além de ser uma rede também do ponto de vista social importante, e até nessa questão dos empregos, né, essa rede que vai apresentando uma oportunidade ou outra de emprego, e também do ponto de vista material, porque essas organizações, sejam os templos ou as organizações vinculadas às igrejas, elas são importantes na distribuição de programas sociais dos governos, né, de assistência básica, de doação de cestas básicas. Então, a gente está falando de uma presença no Brasil religiosa que ela se conecta muito com essa necessidade social de assistência. Se isso foi garantido aí na Constituição nos anos 30, isso vai se fortalecendo também no Brasil ao longo do tempo e ao longo do crescimento também dessa vulnerabilidade, sobretudo nas cidades. Agora, Cristina, antes de devolver para o Eustáquio, uma questão que, assim, foi feita uma correlação, talvez até um pouco apressada, entre a quantidade de templos e a presença da extrema-direita e do bolsonarismo.
E aí uma amiga minha, a historiadora Patrícia Valim, falou, olha, é bom prestar atenção, porque a região que no Brasil tem menos templos é a região sul, que é a região de maior presença. Então, essa correlação que foi feita talvez de maneira apressada entre a presença de templos e a presença da extrema-direita precisa ser investigada melhor, né? Ah, sem dúvida, Mauro, porque eu acho que isso faz parte desse clima da ameaça, que vai pegando. Eu acho que a ameaça faz parte de uma narrativa tão importante da extrema-direita. A gente pensar, por exemplo, agora uma narrativa que está acontecendo das crianças não poderem entrar nas escolas se não tomarem vacinas, né? Então, alguns atores dessa extrema-direita vêm falando sobre isso, que eles não são contra a vacina, mas também são contra essa perda da tutela dos pais. Enfim, sempre trabalhando na perspectiva de que alguma ameaça está se colocando, né? E contra essa ameaça, essa força aí desses atores da extrema-direita ou da direita se pronuncia. Então, acho muito equivocado essa correlação necessária entre a extrema-direita e as religiões, porque também esses números, como o Eustáquio bem lembrou, são de todas as religiões. Eu acho que é louvar, saudar também, né, e valorizar muito o IBGE, que foi muito precarizado aí em termos assim, de investimento público, e até do ponto de vista de valorizar a importância social do IBGE no governo passado, saudar o IBGE com mais esse trabalho, mais essa pesquisa, e também lembrar que cobre ali templos que pesquisa nenhuma deu conta de digamos assim, dar visibilidade, que são os próprios templos afro-religiosos. Lembrar que também nesses templos existe também essa formação dessas redes de apoio múltiplas, inclusive também passam por vários terreiros que são registrados, essa possibilidade de ser propagar aí essas políticas públicas de assistência social. Então, esses dados do IBGE, eles vão compondo para alguns grupos esse sentido de ameaça, mas, de fato, eu vejo com muita positividade a produção dos dados, não vejo com surpresa em relação aos números, digamos assim, porque, como o Eustáquio lembrou, os outros dados estavam contabilizando desde o ISER, lá dos anos 90, né, que foi feito um levantamento, mas sempre com base nos dados da Receita Federal, Diário Oficial, e aí eram os dados oficiais. Só que aí a gente deixa de pegar vários dos templos, sejam evangélicos, sejam também essas casas de Umbanda e Candomblé, que são pouquíssimas as que têm registro, né? Então, vejo assim com positividade os dados e também não vejo com medo nessa presença religiosa. Ela compõe um quadro social muito singular nosso. O ISERA, o que a Cristina fez referência, é o Instituto de Estudos da Religião, um instituto super tradicional. A Cristina ou foi vinculada, fez vários estudos já lá no ISERA, né? Bom, estou vendo ali, ISERA, você continua vinculado ao ISERA, então, um centro fundamental para pensar estudos da religião no país. Essa é a referência da Cristina. Mestre Eustáquio, devolvo-te a bola. Ô, Mauro, é por isso que eu gosto da Cristina, eu adoro a Cristina, porque ela explica de uma maneira que eu jamais conseguiria explicar, né? Quando eu falei que eu tive surpresa, no seguinte sentido: os números oficiais, esse que eu falo aqui, com o CNPJ, ele estava em torno de 125, 150 mil. Aí, quando veio 580, eu levei um certo susto, né? Mas é isso que a Cristina falou. O IBGE está pegando todos os estabelecimentos, sendo legais ou informais, né? Formais ou informais, e de todo tipo de estabelecimento. Então, ela é muito importante. E concordo com ela também que houve essa associação muito ruim, né? De ligar o templo com a ultradireita e tudo mais. Se bem que existe alguma ligação, né? Também a gente não pode julgar o bebê com a água do banho fora, né? A gente tem uma correlação, as eleições mostraram isso, né? Aonde tem maior presença evangélica, existe uma maior votação no Bolsonaro. Estou falando na eleição
de 2022 e 2018 também, né? Agora, isso tem que ser bem analisado, não pode ser banalizado assim em manchetes de jornal, né? Quando você faz manchete, é para chamar atenção e muitas vezes o conteúdo da matéria não explica direito. Então, essa explicação da Cristina foi fundamental. Não, até porque o Nordeste, que é a segunda região com maior concentração de templos, o Bolsonaro não teve nem 20% dos votos, né? O Lula ganhou de lavada, né? Então, são relações complexas, vamos dizer assim, né? Que o que você falou, Eustáquio, uma manchete de jornal não resolve, às vezes, né? Agora, eu queria fazer um comentário, se vocês me permitirem, sobre uma questão que o Eustáquio trouxe, muito boa, e que eu acho que também é a gente contribuir para desfazer essas fantasias, né? Por exemplo, se pensar no conservadorismo religioso, no extremismo religioso, a gente acentua aí algumas figuras, e principalmente o campo evangélico, e dentro do campo evangélico a gente destaca muito essa presença pentecostal, neopentecostal. Aí no livro de 2017, a gente trouxe uma pesquisa do Datafolha que fez as mesmas perguntas na sociedade no modo geral, em 2014, e depois em 2015 com os parlamentares, né? E aí, muito interessante, porque a gente via que na base social, quem tinha uma valorização maior do redução da maioridade penal, liberação das armas, né? Ou, digamos assim, facilitar, né, a compra de armas no Brasil, várias agendas que são ligadas, digamos assim, à direita, e que hoje, né, mais ainda, a gente tem uma percepção da força que isso tem, né, o combustível da extrema-direita. Quando a gente olhava por segmento religioso, os pentecostais, eles eram os menos aderentes a essas agendas. Aí isso tem a ver, em parte, com uma perspectiva ideológica, mas talvez nem tanto isso, mas tem a ver com a maior parte desses pentecostais no Brasil estão em áreas mais precarizadas. São pais e mães de família também que têm seus filhos vivendo nessas áreas. Sabem como a circulação de armas precariza a vida dessas pessoas, a saúde, coloca em risco as suas próprias vidas. Então, era uma percepção que valorizava menos do que o segmento católico e menos do que o segmento protestante, porque eu acho até que na esquerda, eu acho que vigorava uma certa reflexão, e eu acho que ela tem uma base meio preconceituosa, de que os mais ilustrados no segmento evangélico, que seriam os protestantes, eles, em razão desse caráter mais ilustrado, mais estudioso, eles tinham posicionamentos mais progressistas, mais de esquerda, enquanto os pentecostais, eles eram esses da emoção, aqueles que, né, estão nesses cultos aí da manifestação do Espírito Santo e são mais, digamos assim, afeitos à direita. E o que a gente viu no governo passado, né, que a gente associa tanto aí à extrema-direita, aos extremismos, a participação de atores religiosos, principalmente desse segmento protestante no Brasil. As figuras de primeiro e segundo escalão eram desse segmento, absolutamente ilustrados, né, nesse sentido assim, da formação, mas com um vigor, digamos assim, de pronunciar essas agendas da extrema-direita, de levar à frente essa questão das armas, né? Delegados pastores fazendo bênçãos de armas. Então, para a gente lembrar também que é complexo, mas também que essas pessoas que estão vivendo na situação de maior precariedade são, às vezes, as mais refratárias a essas agendas, inclusive aí os pentecostais. E a gente lembrar que no Sul, qual é o segmento? É protestante, mas são esses evangélicos mais tradicionais, né, de missão. Então, para a gente trazer mais um elemento aí, talvez, para refletir. Está. Mauro, quer que eu apresente os dados? Por favor. Vou apresentar rapidamente, para a gente continuar esse papo que está excelente. Eu vou falar rapidamente o seguinte, né? Isso aqui depois, eu acho que o Mauro pode disponibilizar essa apresentação. Aqui estão todos os estabelecimentos, né, do Brasil, de todas as áreas, tá? Para o Brasil e para as regiões.
O que eu queria chamar a atenção aqui é isso que o Mauro já falou um pouquinho antes. A região que tem a maior quantidade de estabelecimentos religiosos por 1.000 habitantes é o norte, né? 4,6 estabelecimentos religiosos para cada 1.000 habitantes. Depois vem o nordeste, 3,2. Depois veio o centro-oeste, 2,6. O sudeste, 2,5. E o sul, 2,3. Realmente, a outra coisa que me causou estranheza foi isso, porque assim, o Nordeste, quando você pega os dados da filiação, é a região do Brasil mais católica e menos evangélica. Não as outras, porque as outras têm mais católico tem menos católico do que a região Nordeste. E nessa pesquisa, o Nordeste aparece com a segunda colocação em termos de estabelecimentos religiosos. É claro que, como a Cristina falou, são todos os estabelecimentos, mas a presença dos evangélicos aqui é muito grande. Então, a gente precisa de analisar melhor esses dados depois para ver. Mas essa tabela é só para mostrar como é que ficam as regiões. A tabela seguinte, eu pego as UFs, né, as Unidades da Federação dos Estados. E aí a gente vê que a região norte é a região que assim, é disparado a maior quantidade. Principalmente o Acre, que tem 5,5 estabelecimentos religiosos para cada 1.000 habitantes. Tá vendo? Depois Rondônia, 4,9, Amazonas, 4,9, Pará, 4,6, Amapá, 4,3. Que é a terra da ministra Marina Silva, que foi um importante Então, quadro católico da teologia da libertação e se tornou hoje uma liderança relevante da Assembleia de Deus, né? Pois é, boa lembrança. Assim, eu fico muito impressionado, que a gente vai mostrar o Rio de Janeiro, é o seguinte, o Rio de Janeiro era o estado mais avançado, vamos dizer assim, avançado na transição religiosa, porque era o estado que tinha menor quantidade de católico, não era o que tinha maior quantidade de evangélico, mas era o que tinha maior quantidade de outras religiões e de sem religião. Então, nos indicadores da transição religiosa, é o que estava na frente. Mas o Acre ele tem crescido numa velocidade impressionante. E o caso da Marina Silva é um caso típico. Ela foi formada na Igreja Católica, né? Ela se consolidou na Igreja Católica e depois passou para a Igreja, migrou, né? Para a Igreja evangélica da Assembleia de Deus. Aliás, assim, só uma homenagem à Marina aí, que ela perdeu um sobrinho neto ontem, né? Uma coisa de violência muito... Hã? Lá no Acre, assassinado. Lá no Acre, exatamente. Essa triste realidade aí da violência no país, né? Então, esse tabela pode passar outra, Marco. E na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o número é bem menor. E, como a Cristina falou, a região Sul, né, que em termos políticos é uma das regiões hoje mais conservadoras, vamos dizer assim, que tem menor quantidade de templos, né? Então, essa correlação de templo com a posição política, ela não pode ser automática, como muita gente tem feito. Pode passar o outro. Aqui são as cidades, né? Então, a gente vê o seguinte, aqui são cidades com mais de 200 mil habitantes, tá? Então, dentro das cidades com mais de 200 mil habitantes, essas são as 10 que têm maior quantidade de estabelecimentos religiosos. E aí você observa que 8 são no Rio de Janeiro, depois vem Rio Branco, exatamente no Acre, né? E Cariacica, no Espírito Santo. O Rio e o Espírito Santo são as duas unidades da federação que têm mais avançado, quando eu estou falando avançado, entre aspas, aí, nos indicadores da transição religiosa. Tá? Pode passar o outro. Aqui, isso é uma pesquisa do Vitor Araújo, que é muito importante, muito interessante, que ele pegou o cadastro desde 1920 até 2019, 100 anos de cadastro. Então, o que a gente observa nesse gráfico aqui? Que de 1820 até final da década de 60 é praticamente zero, ou seja, em torno de 1.000
por volta da década de 60, aqui é templo religioso evangélico. E de 1970 para 1990, passou de 1.049 templos para 17 mil templos. Tá? E de 1990 para 2019, passou de 17 mil para 109 mil. E o que mais cresceu foi os pentecostais, a Assembleia de Deus. Tá? Então, isso aqui mostra... nesse trabalho, ele não pega os outros templos. Por exemplo, não tem católico aqui. Aqui é só evangélico. Aí pode passar o próximo. Essa pesquisa do IPEA, né, da Fernanda Denegre e colegas, aqui entra todos os templos. Tá? E aí, o que chama atenção? Que em 1998, ela começa aqui em 98 a pesquisa, os evangélicos tinham 3 vezes mais templos do que os católicos, já em 98. Tá? E em 2021, que foi o último ano da pesquisa, tinha 6 vezes mais templos evangélicos do que católicos. Tá? Então, assim, é uma coisa impressionante esse crescimento. E, inclusive, o seguinte, a Assembleia de Deus, ela tem mais templos do que a Igreja Católica. É claro que é o seguinte, tem muitos templos aqui, são templos muito pequenininhos, né? É muito espalhado. A Assembleia de Deus é uma franquia, né? Ela abre igrejas, igual o McDonald's abre loja, a Assembleia de Deus abre também, assim, sem nenhum demérito. Estou dizendo assim, é uma técnica de administração de franquia. Então, ela cresce muito com igrejas pequenas. Então, agora, eu acho impressionante a Assembleia de Deus ter mais templos do que a Igreja Católica. É isso que essa pesquisa está mostrando. E no número total de CNPJ, 125 mil templos com CNPJ. E do IBGE deu 580, por isso que chamou atenção aqueles números. E, por fim, esse é o último slide, para mostrar, uma projeção que eu fiz. É claro que toda projeção está sujeita a erro, eu não estou dizendo que isso aqui é a verdade, é só para dizer o seguinte, veja a curva azul de cima é dos católicos, a percentagem de católicos no país. Era 95 em 1940, né, veio caindo, acelerou a queda, tá? Em 2010 era 64,6 e os evangélicos 22,2, tá? A gente ainda não tem os dados para 2022, mas eu fiz alguns... Temos, né, Zé Eustáquio? Vamos ter, o IBGE vai divulgar, né? Vai divulgar esse ano, não sei quando, não está no calendário ainda, mas vai ser divulgado esse ano. Eu e a Cristina estamos morrendo de ansiedade para ver esses dados, né? Cada um com as suas ansiedades. Exatamente. Então, assim, isso aqui é um pressuposto que, se continuar nesse ritmo, os evangélicos passam os católicos em 2032, né? Mas, evidentemente, pode ser 2030, pode ser 2040, ou pode até não passar. A gente tem que ver. Mas isso aqui é só um exercício para ver o seguinte, se essas tendências continuarem, né, o que vai acontecer daqui a 10 anos, 8 anos, etc. É só um exercício. E aí a gente vai calibrando isso com os dados. Tá? Mas uma coisa é clara, o Mauro e Rebeca, a Cristina sabe bem disso, é o seguinte, a religião católica está diminuindo no Brasil, né, o número de filiados, os evangélicos estão crescendo, mas também estão crescendo as outras religiões, tá? Todas as outras religiões, todas não, mas se você pegar, inclusive religiões orientais estão crescendo, etc., as religiões de matriz africana estão crescendo, né? E os sem religiões estão crescendo. Então, quando eu falo transição religiosa, esses 4 aspectos. É a queda dos católicos e a subida de evangélicos, outras religiões e os sem religião. Esclarecendo que o sem religião não quer dizer sem crença, é sem filiação religiosa formal. Você pode continuar acreditando e, eventualmente, vai num culto na igreja evangélica, vai numa festa no candomblé, vai numa missa,
mas você não se filia, você não se declara filiado formalmente a uma igreja. Bom, eu quero dizer o seguinte, a hora que sair esse dado do IBGE, vocês dois voltam aqui para a gente fazer uma conversa de 1 hora. Não estou tão ansioso assim com vocês dois, mas a vida, a investigação de vocês, boa parte é dedicada a isso, mas estou realmente também muito curioso para saber como é que está sendo essa curva. Cristina, queria te devolver para você fazer uma fala final e um balanço final dessa nossa conversa. Então, maravilha, Mauro. Conversando com os dados que o Eustáquio trouxe, né, região norte e nordeste, lembrar que a contabilização desses estabelecimentos religiosos contam não só os templos, mas essas instituições de assistência social das igrejas, né, das igrejas e dos grupos religiosos em geral. Então, lembrar que tem uma importância no Brasil as religiões ligadas à assistência social. Então, pensar que nessas regiões, a região norte mais isolada, quem já foi à região norte sabe que as pessoas da região norte experimentam o sentimento de estarem isolados, da precariedade cotidiana em diferentes âmbitos, né? E a região nordeste também, são justamente as regiões que têm mais esses estabelecimentos religiosos, não só templos, mas estabelecimentos de assistência social. O trabalho que o Vitor Araújo, nosso colega maravilhoso aqui fez, né, que revela aí um crescimento dos anos 70 aos 90, mas 90 dá um salto de número de templos, isso registrados. É importante pensar que, para o segmento pentecostal, a dinâmica de produção de templos ela é uma dinâmica muito importante, embora também seja a abertura de muitos templos e fechamento, tem um caráter circular e muito efêmero de vários desses pequenos templos que são abertos, justamente porque às vezes não conseguem se sustentar. E o modelo de governo é importante da gente, o modelo de governo dessas igrejas que mais crescem são as pentecostais, que, como o Eustáquio lembrou, a Assembleia de Deus, elas são no modelo de governo descentralizado. Então, as igrejas neopentecostais, que têm um modo de governo parecido com a da Igreja Católica Episcopal centralizado, crescem menos. Tá? E aí é só para a gente lembrar também, não cair na fantasia dos números, que, por exemplo, o número de crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, em número de templos e de organizações ligadas a ela, pode ser menor do que a Assembleia de Deus, mas ela tem uma influência também muito grande, né? Porque a dinâmica de crescimento dela é diferente, porque é centralizada. Agora, a presença dela na política, na mídia, e na cultura, e tudo que ela tem produzido, até em termos dessa presença dessa Israel mítica no Brasil, que foi muito forte, né, como bandeira de luta e organização aí da extrema-direita, não só no Brasil, a gente vê o Milei vai aos Estados Unidos fazer conversão ao judaísmo, né, várias lideranças que estão fazendo como o Israel... Está em Israel hoje, Milei. Está lá chorando no Muro das Lamentações. Não estou mentindo. Um outro dado, só para finalizar, em que a gente fez um levantamento na UF, com recursos da Fundação Palmares, só no Rio de Janeiro. Tá? E aí, no Rio de Janeiro, tinha, durante 10 anos, né, abertura de templos, 88% de evangélicos, 5% de católico e 2% de afro. Aí, também, para a gente pensar que números são esses, que eles nos trazem, né? A gente pensar que a Igreja Católica está tão fraca, nossa, 5% só de crescimento e 80% evangélico. Não, a gente tem que pensar que a dinâmica de crescimento é diferente. Os templos evangélicos que são contabilizados, às vezes, são templos muito pequenos e os templos católicos são templos mais robustos, fora que a Igreja Católica é consolidada no Brasil em termos territoriais. Então, é claro que o crescimento de templos católicos vai ser sempre menor diante dessas religiões, que a gente está falando de um período secular, mais ou menos, a Igreja Católica presente há 500 anos no Brasil, é um segmento que vem crescendo agora. Agora, o que vai ser também para frente? E em relação aos afro, também parece que são tão fraquinhos, né? Só 2% aberto. Não, porque eles também têm uma dinâmica de crescimento e de presença distinta e de menos registros oficiais, né? O que nessas pesquisas, né, que vão contabilizando só os dados oficiais, eles aparecem menos.
Então é isso, né? Acho que foi. Obrigada, um beijão para todo mundo e vamos sair desse espírito da ameaça, do medo, que ele não contribui para a gente pensar e fazer as coisas bem. Gente, que furacão! Adorei. O Zé Eustáquio abriu dizendo que adora a Cristina, eu também. E adoro o Eustáquio também, uma grande referência. Estão virando grandes amigos. Rebeca, gostou? Gostei muito, viu, Mauro? Eu que passei pela Assembleia de Deus, Adventista, Igreja dos Mormons, o Brasil para Cristo, Quadrangular, passei por quase todas, assim, consigo entender muito desses pontos que tanto a Cristina, mais a Cristina, né, que traz essa questão mesmo dos dogmas religiosos e tal, consigo entender, e também o que o José Eustáquio traz, né? Ele sempre explica muito bem essas camadas geográficas, né, que o IBGE lança no Brasil, isso é fundamental esse diálogo aqui para a gente. Sim, legal. Gostou, Eustáquio? Gostei, é sempre muito bom vir aqui conversar, Mauro. É um diálogo sempre aberto, sempre buscando compreender os números, compreender a conjuntura política, a conjuntura religiosa nacional. Eu acho que você é um mestre para tocar esse assunto aí. Eu acho que você devia ir para o Palácio Planalto para ajudar o Lula a lidar com essa questão religiosa aí, viu? Mas aí, se você for para lá, aí a gente perde você no Fora Café. Então não vai, não. Fica aqui mesmo, tá bom. Cristina, gostou? Gostei muito, adoro estar aqui com vocês. Mauro, Rebeca, também admiro muito o trabalho. E Eustáquio, né, parceiro queridíssimo, que admiro demais também, em todos os sentidos. Eustáquio é uma pessoa maravilhosa aí também. Eu gostei demais também com vocês. Gente, é importante assim, uma coisa é ver número, outra coisa é interpretar os números, né? E aí sair da interpretação rápida de uma manchete ou de uma lacração na rede social, né? Então, de baixo, quando a gente vai, né, mergulhando nos números, como Cristina e Zé Eustáquio fazem, a gente vem com surpresas, vem com revelações surpreendentes. Eu acho que é sempre importante buscar esse universo das conexões, né, das relações, das interpretações que buscam sair da superfície, né, das redes sociais, por exemplo. Então, acho bem legal. Já fica contratado com vocês, combinado com vocês, uma conversa, então, quando sair os números do IBGE sobre a transição religiosa, né, sobre as filiações religiosas das pessoas no Brasil. Muito obrigado, Cristina, Zé. Valeu. Maravilha. Tá bom? Um abraço, Beijão nos dois. Tchau. Um beijo.